Olá, sejam bem-vindos a essa série, o cientista espiritual André Luiz. Eu tenho trazido informações que o André Luiz trouxe, que serve para pesquisas de ciências, que ainda algumas começam a ser feitas e outras serão feitas no futuro, não muito longe, porque o André trouxe uma série de informações fantástica. Ele, no último capítulo, eu falei sobre o mandato mediúnico, e ainda dentro do assunto que está no livro No Domínio da Mediunidade, no capítulo 16, ele vai falar sobre Gabriel, o guia espiritual de Ambrosina. Ambrosina era médium, que ele estava falando sobre o mandato mediúnico, era médium já de bastante qualidades, bem trabalhada isto, e ele vai descrever o Gabriel. Então ele diz o seguinte: o Gabriel, que era o guia espiritual da médium da Ambrosina, que era o guia espiritual, ligava ela pelo um pequeno funil, ele diz um funil, um funil de luz, que fazia uma ligação entre o Gabriel e ela. Da entrada, ele dá entrada, esse Gabriel, ele dá entrada nas dependências de um centro espírito modesto, é assim que o André vai descrever, e ele vem acompanhado de muitos amigos espirituais. A reunião transforma-se em brilhante festividade pela presença desse mentor, entre os que estão trabalhando ali na reunião, os funcionários e ele. O abnegado orientador, a quem Aurus que está comandando nesse livro, no domínio da mediunidade, não chama atenção ali da quantidade de médicos, professores, enfermeiros e auxiliares desencarnados, pronto para servir na lavoura do bem. Olha o que ele está dizendo ali. Estavam todos aqueles espíritos. São os vanguardeiros do progresso, trabalhando em favor da humanidade terrena. Ele diz que a fraternidade é a marca, mas a fraternidade é despojada da vaidade sobretudo. Quando a sessão inicia, ele diz, quando a sessão inicia, é assim que o André vai descrever, destaca extensa faixa elástica de luz azulínea entre o médium e o mentor. Fica entre eles dois. Gabriel era o controlador, um perfeito controlador, porque era o mentor, o guia espiritual dela. Todo e qualquer contato do médium com o plano espiritual somente se dava de conformidade com a supervisão dele. Ele tinha que ter. Assim, qualquer que fosse o espírito para efetuar a comunicação, por intermédio dele, precisava sintonizar com o orientador. Esse Gabriel tomava conta de tudo para facilitar a comunicação, quanto também para auxiliar o médium. Ele diz, o mentor, antes de começar o passe, ele aplicava passes no médium, no início do trabalho, e também se ajudar nas escolhas da noite. Então ele vai dizer que a Ambrosina teve isso. E ele chama a atenção que durante as coisas eles apresentam tipo um espelho, que parece um espelho, que era uma tela. Naquela época não existia hoje como se tem as telas. Ele diz o seguinte, e os espíritos que iam se comunicar entravam em contato com a tela e a Ambrosina via o passado da pessoa, via as necessidades, até mesmo a distância. Olha os recursos que eles iam agindo nesse trabalho. Ele era como se fosse a TV ligada, só que você estava vendo o serviço. Esse serviço de amor era descrito nesse livro, No Domínio da Mediunidade. Você vai ver esse mandato mediúnico. Eu disse da outra vez e volto a dizer, é como se parece a Ambrosina com o estado do Chico.
que era. O Chico, o Emmanuel, era o guia espiritual dele. O guia espiritual dele. E ele tinha um controle sobre tudo. E o Chico tinha um domínio sobre o passado da pessoa, porque é como se passasse diante dele, da tela, qualquer espírito que fosse entrar em contato, ele sabia já descrever coisas do passado dessa pessoa com facilidade. Por isso que o Chico, quando a maioria chegava lá, ele chamava até pelo nome. Até nomes estranhos ele chamava pelo nome, pela capacidade de tinha. Mas isso acontece só naquilo que o André chama de mandato mediúnico. Material imenso que no futuro os cientistas vão pesquisar como é que isso pode acontecer. Até o próximo encontro nosso.